Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos olhar os exemplos de fé. Precisamos, na realidade, analisar a compatibilidade da fé que tiveram com a nossa, o quanto nós temos crescido, amadurecido e o quanto temos usado do entendimento, do conhecimento que temos obtido para o crescimento e o amadurecimento. Por isso, exemplos de fé são importantes para refletirmos sobre o caminho que temos andado e o quanto está alinhado com a vontade de Deus e não segundo nossas expectativas, pois muitas vezes o que somos é religiosos e não expressão da vontade de Deus. Lá, os exemplos de fé, por exemplo, temos lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 35 ao 39, que diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Quando nós olhamos isso, que está falando acerca do Antigo Testamento, de pessoas que muitas vezes não traduzem em nada as nossas expectativas. Que é expressarmos a fé, entendermos que, independente da situação que estejamos passando, das nossas lutas, dos problemas que temos enfrentado, ou na realidade da perspectiva segundo o mundo, talvez de perdedores, de pessoas que não merecem qualquer tipo de honra, por terem sido presos. E no Novo Testamento temos pessoas como Paulo, que sofreram, que padeceram, que apanharam, que foram presos, que morreram decapitados. Agora, isso é expressão de fé no nosso entendimento? Isso é amadurecimento, é revelar o reino ao mundo? Se nós olharmos pela perspectiva natural, pelo pensamento natural, acharemos que não, que isso não tem nada a ver com Deus. Mas esses são exemplos de pessoas que deram a sua vida pela vontade de Deus, pela manifestação e expressão do reino de Deus neste mundo. Isso quer dizer que temos que passar por isso? Também não. Isso quer dizer simplesmente que cada um passa por situações que nem sempre traduzem as expectativas que temos. E que muitas vezes as coisas que padecemos, sofremos, ou as dificuldades que enfrentamos não tem nada a ver com questão de pecado, com questão de transgressão, com questão de erro, com questão de Deus não querer nos abençoar, mas de estar nos castigando. Isso é uma perspectiva, quando olhamos assim, é uma perspectiva religiosa e não traduz em nada o reino de Deus e nem a vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos entender que as nossas lutas, os problemas, as dificuldades, são situações que Deus permite em nossa vida para que nós possamos revelar e manifestar o reino de Deus. Não se trata de outra coisa. Temos que testemunhar aonde estivermos, na situação que estivermos. Temos que revelar as virtudes de Deus, pois para isso é que fomos chamados. Dependente da situação, se estamos na abundância ou na falta, se estamos passando necessidade, se estamos presos ou não. A questão que precisamos entender é que não podemos ser diferente de quem é o nosso Deus, não podemos deixar de agir segundo as suas virtudes, pois nós fomos chamados para isso. Ele nos salvou, nos resgatou, nos tirou das trevas, iluminou o nosso entendimento. Nós fomos salvos pela graça, reconciliados com Ele
por meio da obra de Cristo na cruz. Nós cremos nisso. Isso é expressão de fé, entendermos que fomos feitos nova criatura, que recebemos da natureza de Deus, da vida de Deus e que não temos outra coisa para fazer do que seja diferente daquilo que o plano do Pai, revelarmos Ele ao mundo, manifestarmos por meio das obras, ou seja, das coisas que nós fazemos, da maneira como nós relacionamos, da maneira como nós vivemos com as pessoas, expressando ou não o reino de Deus. Isso é que é importante entender. Somos chamados para revelarmos o reino neste mundo, para amadurecermos e revelarmos Deus ao mundo. Só assim entenderemos a vontade do Pai, só assim viveremos o querer do Pai. Não tem outro propósito, independente do que possamos passar ou estar enfrentando. A questão é, nas situações em que estamos vivendo, que foram coisas que nós não nos tomamos a decisão de enfrentar e fazer, sem consultar, sem entender, sem compreender que seja a vontade de Deus. Isso que nós precisamos refletir. Eu entrei na enrascada por decisões próprias ou, na realidade, eu fui levado a isso e as situações não dependeram das decisões que tomei? Vamos analisar a questão de Abraão, por exemplo, com relação a Sara, por entregar a serva para que ela pudesse ter filho por meio dela. E veio Ismael. Estava dentro da vontade de Deus? Não. Isso foi justamente uma decisão equivocada. Isso trouxe problema e tem problema até hoje. Como nós enfrentamos isso? Essa é a questão. Essas são as coisas que nós precisamos entender, independente da situação que nós nos metemos ou que Deus nos colocou. Nós precisamos revelar, aprender a revelar Deus ao mundo, amadurecermos para isso. Pois só assim cumpriremos a vontade de Deus. Seremos expressão dele neste mundo. Que a gente possa entender isso e sermos exemplo de fé, de testemunho do reino, da vontade de Deus para outras pessoas. Modelos a serem seguidos, modelos a serem imitados. E assim conduzir pessoas à maturidade, não só na nossa maturidade, mas outras pessoas à maturidade. Que a gente possa entender isso e nos submetermos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.